Boa noite. Hoje é 3 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do PROLAN, Programa de Integração Latino-Americana da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Eu também informo que faremos o possível para repassar a nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através dos superchats e do super sticker. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, alguns assuntos nacionais e outros internacionais. Nós vamos começar pelos temas do nosso país. Vou passar a primeira pergunta, portanto. O MST ocupou, nos últimos dias, na Bahia, áreas pertencentes à Companhia Suzano de Papel e Celulose, que teria descumprido um acordo de garantir terras para 600 famílias de acampados. A imprensa monopolista, exemplo do Jornal Nacional, da Rede Globo, disparou contra essas ações, que também geraram polêmica entre militantes de esquerda. Afinal, com o governo Lula, os movimentos sociais não deveriam ter mais cautela para impedir que suas ações possam desgastar o presidente e inviabilizar a Frente Ampla? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Gente, muito boa tarde. Estou bastante rouca, mas vou fazer um esforço aqui para que vocês me compreendam. Bom, essa tese, se defendida por algum setor de esquerda, é completamente equivocada. Primeiro, que o MST é um movimento com aí, acho que mais de 20 anos de ação e não tem que passar recibo de suas ações para nenhum aí, agrupamento de esquerda. Esse é o primeiro ponto. Então, se foi definido pelo movimento que era necessário fazer essa ação, então era necessário, ponto. Daí que compreender que os movimentos sociais devem ter perante o governo Lula uma atitude de, capitulação também é completamente equivocado. O governo Lula é um governo de uma aliança, né? Um governo de centro-esquerda, porém com uma aliança aí bastante ampla. Então ele precisa ser convocado, chamado, trazido para a esquerda. E isso tem que ser feito via movimentos sociais. O que, na verdade, eu achei intrigante e, de certa forma, um pouco também decepcionante, foi a fala do João Paulo Rodrigues, que é um dos dirigentes do MST, que ele diz que essa foi uma ação específica no sul da Bahia, mas que não representa uma retomada, e aí ele diz exatamente, uma retomada das lutas do MST. Não é uma retomada das lutas do MST, pelo menos essas são as aspas que estão na Folha de São Paulo. E acho que deveria ser uma retomada das lutas do MST, mas, enfim, não, ele coloca que é algo específico, que está restrito ao sul da Bahia. De qualquer forma, isso é um sinal importante, porque os setores da direita já se alvoroçaram em torno desse fato. E se tem algo que a burguesia brasileira teme e treme, é o MST. Por quê? Porque o MST atua num dos pilares fundamentais dessa burguesia brasileira, desse capitalismo brasileiro, que é o setor do agro. Então, ao tentar democratizar minimamente as terras brasileiras, que até hoje não tivemos uma reforma agrária necessária numa sociedade capitalista, então, na medida que o MST acentua essa luta, ele faz um enfrentamento direto ao tema do capitalismo no cerne, né, da questão brasileira, que é a questão do agro. Primeira vez que eu termino antes do Breno mandar.
Impressionante. Já está concorrendo ao prêmio Belfort Duarte, que sempre era entregue nos anos 70 àqueles que não faziam, que não eram expulsos de campo no Campeonato Brasileiro. O Igor sabe disso, o Genuíno estava preso, também devia acompanhar os campeonatos brasileiros pela televisão. Igor Felipe. Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa, Genuíno e todo o público do Opera Mundi. Breno, eu acredito que dentro do tipo de formação do governo Lula, que se constituiu desde a campanha como um governo de frente ampla, então todos os segmentos estão fazendo pressão para garantir o atendimento dos seus interesses. Nós mesmos temos debatido a pressão que o mercado tem feito em relação à manutenção da taxa de juros, em relação à manutenção da política de preço da Petrobras. Então, eles estão puxando a corda para atender os interesses deles. E os trabalhadores, os movimentos populares, movimentos sindicais, só vão conseguir avançar com as suas pautas e fazer pressão sobre o governo se tiver um intenso processo de lutas populares para forçar o governo a atender esses interesses. Então, é um governo que está num contexto de uma forte disputa da sociedade brasileira, e se não houver uma luta dos movimentos populares, não vai conseguir puxar a corda para atender os seus interesses. Eu avalio que os movimentos populares, o movimento sindical, os partidos progressistas em geral, aprenderam bastante com a primeira experiência do governo Lula, que eu acho que teve uma bateção de cabeça de todos os lados, entre aqueles que se colocavam numa oposição sectária ao governo, aqueles que se colocavam de forma passiva na base do governo. E, inclusive, ontem à noite houve uma plenária dos movimentos populares realizada na CUT, com a presença da presidenta Gleisi, na qual os movimentos populares, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e o campo progressista, que fazia parte da campanha Fora Bolsonaro, se manifestou no sentido de ter que pressionar o governo, e inclusive será realizado no dia 21 de março uma mobilização pela redução da taxa de juros e pela demissão, pela saída, né, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, acho que existe a maturidade que é preciso pressionar e compreender os limites do governo. Sobre o caso específico do MST, o movimento vai fazer 40 anos no próximo ano e tem um calendário de lutas e ações para ser realizadas. Então, agora, em março, tem a agenda do 8 de março, luta das mulheres, então vão acontecer manifestações do MST, dos movimentos do campo e do conjunto, né, dos movimentos de mulheres. Tem a jornada de abril, que deve ter uma série de ações, ocupações de terra, e essa ação na Bahia, ela, de certa forma, inicia esse processo de mobilizações do MST. De fato, ela tem uma especificidade, porque no caso da ação contra a Suzano, ali se tem uma mesa de negociação, na qual o MST e a Suzano e o INCRA e o governo da Bahia colocaram diversas questões e que a Suzano não tem cumprido. Então, nesse sentido, ela tem uma especificidade. Mas tanto o MST como os outros movimentos populares, eles vão ter que realizar lutas e ações para conseguir avançar no sentido da realização dos seus interesses. José Genuíno com a palavra. Olha, Breno, Vanessa, Igor, a eleição do Lula e a governabilidade que está em curso, ela é excepcional. E ela é excepcional porque nós temos uma crise sistêmica. E essa crise sistêmica se abate principalmente sobre as camadas populares da população. Isso quer dizer que a governabilidade é um tensionamento permanente. A governabilidade tem que ser transformadora, porque a governabilidade do status quo é a governabilidade do modelo neoliberal. O máximo que eles aceitam é o social neoliberalismo. E nós não podemos ficar enquadrado nessa lógica. Portanto, eu acho que a crise social, a luta por direitos, as reivindicações dos movimentos têm que tensionar para que a governabilidade saia dos limites
de uma institucionalidade hegemonicamente conservadora, dos limites de uma organização estatal elitista, tutelada, e dos limites de uma ordem econômica baseada no teto de gastos do Banco Central Independente, baseado nas privatizações, e aí uma outra questão também é baseado na nova relação de dependência diante do imperialismo norte-americano. Portanto, as manifestações têm que ser uma tendência. Aliás, a sorte do governo Lula é a intensificação dessas manifestações, como aconteceu com o Movimento Sem Terra na Bahia, como está acontecendo com o movimento pela revogação do ensino médio e fundamental, como vai acontecer na Semana da Luta das Mulheres, como está acontecendo na luta dos Yanomamis, como vai acontecer certamente esta tendência que está acontecendo em alguns países da Europa. Portanto, a crise do neoliberalismo produz uma insurgência cidadã. E essa insurgência cidadã que o governo Lula tem que abraçar, tem que dialogar. Não pode ver isso como adversários, como atrapalhando a governabilidade. Essas vozes que falam que isso atrapalha a governabilidade, faz o jogo da direita, não se dão conta de que o que a direita quer é enquadrar nos limites da velha direita, com o pretexto de combater a extrema-direita, o governo Lula. E eu acho que o debate que está posto, seja na questão do Banco Central, seja na questão do PPI em relação à Petrobras, seja na questão do Conselho Nacional da Petrobras, seja na questão do ensino médio e fundamental, seja na questão do Bolsa Família, que foi lançado hoje, seja na questão da reforma agrária, do salário mínimo, que devia ter sido para 1.390, vai exigir um período de luta social. E nós temos que incorporar isso na governabilidade. A governabilidade está montada no tripé. O peso do presidente da República como chefe de Estado e chefe do governo, um polo no Congresso que faça a disputa política do que eu chamo de pronta resposta, e não ficar só na mediação de uma frente amplíssima, que é tão ampla, que descaracteriza, e a mobilização social e política. Portanto, eu acho que esse sinal é positivo. E certamente acontecerão outros sinais indicando que a crise vai produzir esses movimentos sociais, essa ascensão, e o governo Lula tem que dialogar. Dialogar no sentido de produzir uma espécie de concertação com o movimento popular. Não é fazer o conselhão, não é botar gente lá na participação popular. É esses movimentos, movimento de mulheres, movimento da comunidade LGBTQIA+, movimento dos jovens, movimento das populações originárias, movimento da nova classe trabalhadora, da intelectualidade. Quer dizer, produzir nesses movimentos um diálogo ativo e altivo, para que a governabilidade seja uma transformação do país. Nós não podemos ficar limitados ao status quo. Ficar limitado ao status quo, fazendo mudanças apenas cosméticas, é o caminho para o nosso desgaste, é o caminho para eles retomarem com a extrema-direita e com a velha direita o comando político do país. Portanto, tem muita coisa em jogo nesse fato sinalizado com a ação do movimento do Sem Terra na Bahia. Não estou aqui analisando as razões desse movimento específico, mas é um sinal que nós devemos ver com bons olhos e com entusiasmo.